A gente veio aqui para mostrar o que é o nosso país. Sofrer, passar dificuldade, mas com coragem. Foi isso que disse o treinador de Cabo Verde no pós-jogo de Cabo Verde 0, Espanha 0. O futebol é lindo, meus amigos, o futebol é lindo. Ah, o futebol, o futebol. Meu Deus do céu. Fala, meus amigos, tudo bem? Cara, assim, a Copa do Mundo é permitir, pô, tô todo arrepiado. Permitir a gente viver esses momentos é uma coisa linda, é maravilhoso, é assim, poder assistir a 11 malucos correndo pela bandeira do país deles, se entreolhando e falando, dá pra aguentar, dá pra segurar, vamos. E entra um, sai outro e continua correndo e a vontade não muda. E a dedicação, o empenho, o trabalho, a lealdade pela bandeira do seu país. Cara, não tem nada mais bonito do que isso, velho. A Copa do Mundo é algo maravilhoso e o futebol, só o futebol proporciona isso pra gente. Só o futebol proporciona a primeira seleção do ranking mundial, não sei se é a primeira, segunda, terceira, sei lá, empatando com a seleção de número 67, 70. Uma seleção que nunca pisou numa Copa do Mundo, que nunca imaginou se ver nesse cenário de jogar uma Copa do Mundo, pisa pela primeira vez, aquela camisa entrou em um gramado de Copa do Mundo, os caras se fecham e empatam com a Espanha, de jogadores do Barcelona, de jogadores de Real Madrid, de Chelsea, de não sei o que, de Manchester City, jogadores de Champions League. Cara, é assim, foi um dos momentos mais bonitos que eu já vi no futebol. Ver o goleiro Vozinha, de 40 anos de idade, gritando, comemorando, chorando como se fosse um menino de 16, pulando, defendendo cada bola, dando a vida. Cara, foi maravilhoso. Foi um dos jogos mais bonitos que eu já presenciei. Que coisa maravilhosa, cara. De verdade mesmo, assim. A gente já vai falar da Espanha, do que deu errado, do que deu. Enfim, do que aconteceu. Tem muitas explicações pro que aconteceu de campo e bola. Mas eu queria abrir esse vídeo, cara, da gente poder falar sobre esse time de Cabo Verde, cara. Porque assim, a gente não esperava nada parecido com isso. Se você no seu bolão aí colocou menos do que 2 ou 3 gols de diferença pra Espanha, você tá mentindo. É loucura. Eu coloquei 5-0. Eu achei que ia ser uma porrada. Só que ao mesmo tempo, quando saíram os grupos da Copa, eu analisando as seleções assim, olhando, eu falei, cara, se o Brasil não tá jogando, eu sou Cabo Verde, porque os caras falam português, e é a primeira Copa deles, e claramente eles iam se dedicar e se entregar muito, mas foi o triplo do que eu imaginava, cara. Que loucura. Que loucura, que loucura, que loucura. Eu vou mostrar a tela do SofaScore aqui, só pra eu poder citar os nomes, porque obviamente eu não sei os nomes de cor deles. O que esse cidadão aqui jogou de bola, o Dinei Borges, ele fez a melhor atuação de um zagueiro até aqui na Copa do Mundo. Se não a de um jogador até aqui nessa Copa do Mundo. Tudo bem, é o quarto dia de Copa, quinto dia de Copa. Mas, cara, o que esse maluco fez hoje é uma coisa absurda, pô. Absurdo, absurdo, absurdo. 8 cortes, 8 cortes. 3 chutes defendidos, 3 recuperações. 5 de 6 duelos no chão ganhos. 3 duelos pelo alto, um ele ganhou. Um desarme como último homem. 18 contribuições defensivas. Cara, o tanto de coisa que esse maluco fez em campo, cara. O goleiro Vozinha, meu amigo. Meu Deus do céu, cara. Quantas defesas ele fez? Só pra eu ter uma noção aqui. O tanto de bola que foi no gol, cara. Evitados. 1,5 gol que ele evitou. 6 defesas dentro da área. Cara, 7 defesas totais, 6 dentro da área. Que loucura, cara. Que loucura de jogo fez Cabo Verde hoje. E que coisa linda é ver o futebol acontecer assim. Pô, teve um maluco, o João Paulo. João Paulo, você é um fenômeno, João Paulo. Você é um fenômeno. Cara, o que esse cidadão correu hoje, depois que ele entrou quanto tempo? Ele jogou 15 minutos. Ele nunca correu isso na vida dele, pô. Uma loucura. Ele entrou, o Lamine Yamal entra, passa 2 minutos, o treinador chama ele do banco e fala, vai lá e marca ele. Olha a barca que esse maluco entrou. Vai lá e marca o Lamine Yamal. Ele entrou e fez perfeitamente o papel dele. Correu igual um louco. Cara, coisa de maluco, assim, a dedicação desse cara, esse Semedo correu igual um louco. Cara, assim, o De Herói também quando entrou. Cara, assim, que coisa linda, cara. Que coisa linda, que coisa linda. É a magia do futebol. Olha os nomes, cara. Olha o jogo que o Pedro fez, cara. Olha o jogo do Pedro, cara. Quantos passes esse maluco deu? Só pra ter uma noção. Olha assim, ele deu 86 passes, pô. Certos. 98 passes tentados.
E de 98 passes que ele tentou, 94 foram no campo de ataque. Olha o mapa dos passes dele, velho. Que loucura, bicho. Que loucura. Tudo pra frente, tá? Pra frente na diagonal. Cara, assim, é um jogo absurdo, cara. É um jogo absurdo do absurdo do absurdo. E é a magia da Copa do Mundo, cara. É a magia da Copa do Mundo. E, pô, essa frase do treinador no final do jogo, que eu abri o vídeo falando ela. Cara, eu assisti na entrevista dele no pós-jogo, que ele fala assim: a gente veio aqui pra representar o nosso país. E aí, em representar o nosso país, ele define como passar dificuldades com coragem. Mano, a vontade é chorar. A vontade é chorar. É assim, tá louco. Cara, assim, o futebol ele proporciona esse tipo de momento pra gente. E. Deixa eu arrumar o ar aqui. E, cara, assim, emociona porque, mano, você assiste futebol todo dia por conta desses momentos, tá ligado? Não é porque. A gente não assiste só pra ver nosso time ganhar, mano. Pelo menos eu não sou assim, tá ligado? Tanto que eu tava assistindo Espanha e Cabo Verde, tá ligado? E é por isso que o futebol é tão lindo, mano. Tá ligado? O futebol é maravilhoso, mano. Pô, quando eu vi, de verdade, aquele lateral que entrou o João Paulo correndo atrás do Lamine Yamal. E depois no último escanteio. Cara, meu Deus do céu, velho. No último escanteio do jogo, o zagueiro de Cabo Verde, eu preciso falar o nome dele aqui. Cadê o nome dele? O Pico. Fez um jogaço também. Jesus amado. O Pico, todo mundo tá voltando pra área, né? O time de Cabo Verde voltando, entrando pra área pra ser batido o escanteio da Espanha. O Lamine Yamal tá na bola. Ele olha pros caras e faz assim: é mais uma bola só, mais uma, mais uma. E fica olhando pros caras assim, vidrado. Tipo, pelo amor de Deus, a gente aguentou até aqui, mano. A gente jogou 96 minutos de futebol contra a Espanha. Não é agora que a gente vai ramelar, tá ligado? E dava pra ver no olho dele, mano, a coragem pra jogar futebol e a vontade pra jogar, mano. Que é uma coisa linda, cara. Coisa que faltou pelo lado da Espanha, eu acho, tá? Não digo vontade, mas digo senso de urgência. Foi a palavra que o Luizinho usou e é muito verdade. Faltou, mano. Pô, é Copa do Mundo, rapaziada. E aí você vê a diferença, né? De um time que sente a Copa, sente o momento e não sente pra um lado ruim, sente o peso, mas sente a responsabilidade e a vontade do quão especial é jogar uma Copa do Mundo e uma seleção que parecia de barriga cheia, sabe? Por mais que tenha muitos moleques ali que não ganharam uma Copa, mas ninguém ali ganhou uma Copa, né? Mas já jogaram Copa do Mundo. Você olha, você via um time que assim, tocava de lado e andava, e andava, e andava. E do outro lado você via uma seleção mordendo. Mano, mas assim, com sangue no olho, a faca nos dentes, olhando pra eles e falando assim: vem, mano. Vem que eu vou pegar, tá ligado? Parecia que era um monte de pitbull mordendo pra pegar. Uma coisa de louco, uma coisa de louco. Alguém que entendia o significado de carregar a bandeira do seu país no peito, tá ligado? Essa foi a diferença que eu senti. Não que os jogadores da Espanha sejam vagabundos e que não entendem isso, mas de um lado tinha um time que sabia perfeitamente o quanto que eles representavam de pisar ali, tá ligado? E do outro lado um time que parecia que a qualquer momento ia fazer um gol. Entende o que eu tô falando? Então, cara, Cabo Verde fez valer o que é uma Copa do Mundo e mostrou pro mundo não só o que significa ser de Cabo Verde, o que é o país deles, mas mostrou pro mundo o que é uma Copa do Mundo. O que é, quão especial é jogar uma Copa do Mundo. Foi isso que eles mostraram hoje, foi maravilhoso. E, cara, só pra gente falar da Espanha, coisa muito rápida, não vou ficar fazendo. Né? Isso é vozinha, tá? Isso é vozinha. Inclusive, Casé TV, que maravilhoso que eles fizeram, mano. 1 milhão de seguidores no Instagram do Vozinha no meio do jogo. Cara, que maravilhoso. Foi lindo. Foi lindo de acompanhar. Inclusive, vou até. Mano, vamos atualizar aqui. Vou atualizar pelo Instagram dele aqui. Eu tinha acabado de abrir o Instagram dele. Vamos ver quantos seguidores que ele tá. Bateu 1 milhão. Eles começaram a divulgar perto do intervalo, mano. Ah, ah, aqui. Eles começaram a divulgar perto do intervalo ali pra seguirem ele no Instagram. Cara, 1.400.000, mano. E falaram pra comentar nas últimas fotos dele aqui. Quantos comentários que tá agora essa foto, cara? A última? Ah, aqui não dá pra ver. Saco, depois eu vejo. Cara, 1.400.000 seguidores, velho. Como é que explica, mano? Como é que explica 1.400.000 seguidores, mano? Que da hora. Mas enfim, pra gente falar um pouco da Espanha, vou colocar nessa tela aqui. Olha o vozinho aí. Vou colocar, vou vir pra cá. Aqui. Cara, essa foi a escalação inicial da Espanha. Eu não entendi, pra ser sincero, tá? O Lamine e o Nico ainda não, sem condições de jogar em 90 minutos. O Nico só entrou faltando 3 minutos, mas o Lamine entrou faltando 20 ali. Não poderiam começar o jogo, não era uma opção. Mas um time sem eles dois, eu não entendi por que o Yeremy Pino não entrou em campo e nem o Victor Munhoz. São dois jogadores que jogam pelos lados do campo, principalmente o Victor, que é mais. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Aqui. Não, aí foi muito.
Principalmente o Victor, que é mais driblador, assim, e que era meio que o reserva do Yamal que o Luiz de la Fuente parecia procurar. E, cara, não entendi ele entrar com o Ferran Torres aberto primeiro, porque é um cara que tem jogado mais como camisa 9, pode fazer aquele lado, mas falta drible. E o Gavi é a mesma coisa, o Gavi não tem o mínimo sentido. O Gavi entrar por ali, se eu fosse espanhol, eu ia estar revoltado. Meu Jesus amado. Mas ele entrar com o Gavi ali não faz sentido, não. Quando eu assisti isso já no começo do jogo, tá? É porque agora, por exemplo, né, o cara falar depois do jogo, parece que agora que perdeu é fácil falar, né? É óbvio. Mas assim, quem assistiu durante o jogo, deu pra perceber o que acontecia. E eu vou até pegar não sei se ainda vai, se já vai ter. Aqui, posicionamento médio dos times aqui, pra vocês entenderem. O time da Espanha, você vê aqui o 7, que é o Ferran Torres, e o 9, que é o Gavi, muito pouco perto da linha lateral. Eles pisavam sim muito aqui, principalmente o Ferran. E o Llorente, ele atacava muito por dentro e às vezes, vez ou outra, ele ultrapassava por fora para chegar e cruzar. Pouca presença de área, principalmente o Oyarzabal ficava muito aqui, porque a bola fica rodando daqui para cá, né? Então ele fica muito aqui nessa entrada de área, não tem como ele pisar lá dentro também. Mas faltou ele afundar a linha de zaga de Cabo Verde um pouco mais para trás, eu achei. Para ser sincero. E o principal para mim é isso aqui, cara. Essa dupla aqui, quando o Yamal entrou, fez um pouco mais de sentido. Porque o Yamal vai um pouco mais à frente, mas ainda assim muito para dentro. Acho que assim, faltou da diferença do Ferran pro Yamal é estar um pouco mais aberto e obviamente a parte do drible, né? O Nico nem tem a posição média dele, né? Tá aqui, mas assim, jogou muito pouco. Mas o Yamal, quando ele entra, ele adiciona um pouco mais do drible, né? E faltou isso, porque, cara, ficava aqui o Cucurella e o Gavi ocupando a mesma faixa do campo e nenhum dos dois conseguia driblar. O Gavi vinha muito por dentro e o Cucurella ultrapassando, ele conseguia dar amplitude, mas não conseguia dar inventividade, quebra de linha. Coisa que o Nico Williams conseguiria fazer por ali, mas não poderia jogar. Então entraria com o Pino, porque ele consegue um pouquinho mais ter um remeleixo ali, um driblezinho ou outro que ele conseguiria levar para o fundo e criar chances. E o principal para mim, o lado direito que não funcionou, fez poucas mudanças também, demorou para mexer o Luiz de la Fuente, né? Ele faz duas faltando 20 minutos, uma faltando 10 e uma faltando 3. Então, assim, eu acho que ele demorou a mexer, o Luiz de la Fuente mexeu, quando mexeu mal. A entrada do Merino, para mim, não adiciona muita coisa, porque ele é um 9 quando ele precisa ser, ele é um meia quando ele precisa ser, mas ele não, acabou não sendo nenhum dos dois quando ele entrou. Eu teria entrado, por exemplo, para dar presença diária com o Borja Iglesias, que é um cara de mais presença lá dentro. E pra mim o principal era ter começado o jogo com um desses dois. E ele me pediu no Vitor Munhoz. Mas enfim, só pra falar um pouquinho de futebol, porque hoje é mais falar de futebol no lado do coração. E não só na prancheta, não só no lado do campo e bola. Mas enfim, o futebol é maravilhoso. O futebol é lindo, certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, perdão, se inscreva no canal, deixe seu like, ajuda a gente e tamo junto. É nóis!